Podcast do Transporte. Rafael Teles é diretor de produto da Transdata, uma empresa brasileira de tecnologia com 30 anos de experiência e que faz 30 milhões de transações por dia, presente em mais de 400 cidades. Ele e a empresa, claro, estão se preparando para a Latibus, que acontece agora nos dias 6, 7 e 8 de agosto na capital paulista, no São Paulo Expo. Rafael conversou com a gente sobre a presença da Transdata na Latibus. A nossa proposta nessa Latibus é juntar um conjunto de cidades e operadores para que eles contem as suas experiências e apresentem com a tecnologia que a Transdata desenvolve e de como cada parte desse ecossistema, dessa plataforma tecnológica, ajudou a resolver algum tipo de problema em cada cidade. São cidades de tamanhos muito diferentes, com necessidades diferentes e soluções, inclusive, de aplicações diferentes. É isso que a gente quer levar e apresentar, não só apresentar na Latibus, mas discutir com o mercado. Então, entendo que é uma oportunidade rara, assim, a gente não tem toda hora um evento dessa magnitude para poder pensar na nossa indústria e naquilo que a gente está fazendo como inovação real, inovação que sai do papel, não é essa inovação de apresentações que às vezes a gente vê por aí sem muito compromisso com a viabilidade. É isso, não dá para perder a Latibus, um evento de peso do mercado, com muita oportunidade de aprendizado, benchmarking, networking e de fechamento de negócios. Aliás, falando em negócios, Rafael Teles, diretor de produto da Transdata, conta o que pauta hoje o dia a dia da empresa. Todo o nosso trabalho hoje ele se concentra em responder a 3 questões que envolvem a mobilidade das pessoas. Primeiro, a conveniência, porque a mobilidade precisa ser conveniente. Então, há um conjunto de soluções que caminham nessa direção da conveniência de quem vai usar. Há um outro conjunto de soluções que caminham na direção da otimização da produtividade, da redução de custo. Então, são soluções de telemetria, gestão de frota, planejamento de operação. E há um terceiro conjunto que tem a ver com a transparência dos dados, das informações. Essas 3 coisas hoje, para nós, parecem centrais na estruturação de uma solução inteligente para a mobilidade das pessoas. O Rafael Teles é um pensador estratégico que, com a Transdata, tem experiência de lidar com empresas de norte a sul do país em mercados de tamanhos variados, que vão desde frotas bem pequenas até um país inteiro, como acontece com eles lá em Angola. E em suas análises, Teles tem sido um defensor aguerrido dos subsídios para o transporte e explica com muita propriedade o seu ponto de vista. Cada vez que o Banco Central aumenta meio ponto percentual da taxa de juros, ele aumenta o gasto público. Mas quando isso acontece, não há debate. Ninguém está preocupado que aquele 0,5% vai gerar alguns bilhões de despesa orçamentária. Quando você fala em financiar um serviço público que é em prol da população e da economia do país, essa pauta do gasto público vem. Então tem muito a ver com a opinião pública. E eu acho que é muito importante quando a gente tem esse espaço, do podcast do transporte e outro espaço, que a gente se coloque nesse debate. A gente precisa deixar todos alertas de que não dá para colocar esse debate dentro dessa perspectiva um tanto mesquinha de superávit primário e etc., porque há outras coisas que atrapalham o superávit primário que a gente está deixando passar. Para Rafael Teles, o subsídio seria, então, um caminho para a gente conseguir parar de correr em círculos sem sair do lugar. Parar de discutir redução de tarifa e vai começar a discutir aumento de qualidade, porque chega um ponto que não adianta baixar a tarifa se o serviço é ruim. Veja, toda vez que uma linha de ônibus tem um intervalo maior de 15 minutos, ela está exigindo que a população se adeque ao serviço. Um serviço conveniente é de alta frequência. E aí o que a gente vai fazendo no transporte público brasileiro? A gente vai fazendo o caminho contrário. Para não aumentar a tarifa, então eu vou reduzindo a oferta, eu vou transformando esse serviço numa coisa cada vez mais inconveniente. Até porque aí vem os novos bichos papões, o Uber, o mototáxi, o carro financiado e levam o passageiro embora do transporte coletivo. Porque tudo é melhor que depender de um serviço caro pelo que oferece, desconforto e demora. Mas para reverter esse quadro, o diretor de produto da Transdata lembra como é importante fazer o marco regulatório do setor pegar velocidade. A gente já viu isso no Brasil em outros momentos.
Código Nacional de Trânsito, que foi um projeto que, até ser aprovado, ele bateu na trave várias vezes. A reforma tributária é um outro exemplo incrível de discussão antiga que demora para acontecer. A gente entende que, infelizmente, politicamente, a gente não é um país suficientemente maduro, mas continuo otimista em relação à necessidade e à real possibilidade de que essa pauta avance. Porque para os municípios é insustentável pagar a conta sozinho, né? Eles não têm como absorver isso. E aqui Rafael Telles também propõe um meia-culpa do setor. Nós fracassamos no debate com a opinião pública. A imprensa costuma perguntar e responder. Olha, os preços estão subindo acima do índice da inflação, mas é porque houve uma quebra de safra, é porque houve o El Niño, Laninha, enfim. Quando a gente fala de transporte público, cai numa vala comum de, olha, aumentou acima da inflação, como se o empresário fosse quem definisse a tarifa e a oferta. Porque o operador privado ele não define a oferta, ela é definida pelo poder público. Ele também não define a tarifa, que também é calculada e fixada pelo poder público. Tampouco ele tem gestão sobre o custo, porque o preço do combustível, no caso brasileiro, é também definido pelo poder público e a mão de obra é negociada, né? E é negociada de forma geral, existe um piso salarial. Então, ele parece um negócio capitalista, mas o empresário ele é um mero operador e ele tem uma remuneração de capital em cima do investimento dele. A ótica do Rafael Telles, diretor de produto da Transdata, é mesmo muito interessante, né? Ele traz essa provocação para que o setor se mexa, se comunique melhor, e o Rafael ainda entrega de bandeja um ângulo, uma lógica que justifica com clareza os subsídios, porque só com esse aporte financeiro a gente poderá manter o transporte público e, sobretudo, aprimorar essa prestação de serviço imprescindível para qualquer economia que se preze. Podcast do Transporte.